8 minutos. Uma ótima noite a todos. Bem, hoje vamos falar sobre como os ucranianos esperam a ajuda do governo e o que esse governo, na pessoa dos deputados servos do povo, está pronto para oferecer. Depois, vamos dar uma olhada no dinheiro em sacos de lixo, que ao que parece, eles juntaram. Essas pessoas como Alina, Mercedes, Laceroja, Pritula e outros para ajudar seus próprios amigos, digamos assim, camaradas, de investigações judiciais e outras coisas. E também vamos ver o que estão querendo dos ucranianos no exterior. Tem muita coisa lá. Primeiro, vou mostrar para vocês uma cena muito interessante. Aqui temos os faxineiros, pelo que entendi, defendendo o mobilizado. E eu acho isso ótimo. Muito bem. Eles estão defendendo ele com vassouras. Olhem, aqui esses caçadores de gente do centro de recrutamento estão empurrando uma pessoa para dentro da sua van. Bem, não é uma van de verdade, é meio que uma van improvisada, mas mesmo assim. E aí uma mulher com uma vassoura, um cara com uma pá. Eles afastam todo mundo e vão embora, tendo cumprido sua missão. Como se sabe, não se pode mostrar violência no YouTube se o canal for grande o suficiente. Enfim, é isso. Por isso, assistam no Telegram, o vídeo completo está lá, assim como outros. Aponte a câmera do seu celular ou tablet para esse código QR e vá direto para onde precisa. Ou aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu canal no Telegram. Lá também tem tudo isso. E além de tudo, provavelmente vou mostrar para vocês aqueles que normalmente querem que a Ucrânia continue lutando. Boriacho. Sobre as fronteiras de 1991, ele fala que, por causa delas, quem supostamente nos limita era o Yushchenko, que falava isso, ou foi outra pessoa, já não me lembro. Ah, que ninguém nos limita. Podemos ultrapassar as fronteiras e ir direto para lá, em direção ao Alasca, provavelmente passando pela Rússia, conquistando clareiras uma após a outra. Aliás, se você lembra, havia aquele Yushchenko, se você ainda lembra. Agora ele está extremamente feliz. Bem, em primeiro lugar, que seus próprios filhos e netos estão no exterior. Além disso, ele está feliz que a Europa está se transformando e entendendo que a Ucrânia é um colete à prova de balas para a Europa. Interessante. Será que Yushchenko fica feliz com as mortes de pessoas que, contra a vontade, se tornam reféns e esse próprio colete à prova de balas e os espinhos do porco-espinho e seja lá o que for? Mas no geral, vejam, esses não-humanos continuam sua atividade insana, produzindo esse tipo de coisa. Parecida com Yushchenko, só que mais jovem. Jovem, muito enérgica e por isso está pronta para lutar até o fim pelo seu país. Porque eu lutaria até o fim. Escutem. Que cara enérgico. E ele diz que vai lutar até o fim, com força. E queria reconquistar os territórios. Na minha opinião, a decisão certa seria continuar lutando. Acho que congelar a situação não vai nos beneficiar. Não, de jeito nenhum. Agora perguntam pra ele. E você, meu caro, quer ir para o exército? Alguns momentos depois. Provavelmente não. Eu vou ser sincero, porque não vou ficar inventando que eu quero muito ir pro exército, porque todo mundo tem medo, todos nós somos humanos e tudo mais. Todos nós somos pessoas assustadas e tudo mais. Só que pessoas como você mandam aqueles que têm medo, que não têm proteção, justamente para morrer, enquanto vocês mesmos ficam. Isso é uma larva de deputado, pelo que entendi. Eu e Juan continuamos sem entender, então somos os maus. Espero que você se lembre de quem é. Ele aparece raramente, mas sempre de forma marcante. E agora vamos ver não mais uma larva de deputado, mas um adulto formado, uma pessoa madura e, como dizem os entomologistas, e não só eles, um imago. O que restava? Declara o deputado. Quais direitos os ucranianos têm? O que exatamente ele está dizendo lá? Por mais que tentemos dar 1000 voltas, entendemos que estamos limitados pela guerra. E por mais que tentemos ajudar, eu já falei sobre isso nos bastidores, que tudo o que podemos fazer, como Verkhovna Rada, é ajudar os ucranianos. Peço desculpas antecipadamente pela metáfora dura, mas é mais confortável queimar no inferno e ao país como um todo. Está sentado um deputado adulto, que cresceu a partir da larva de um deputado assim, com sobrancelhas feitas por esteticista, rosto feito por esteticista, claramente com aquela cara de acabei de lutar em Akipa, tipo de restaurante. E ele conta que tudo que a Verkhovna Rada pode oferecer aos ucranianos é a chance de queimar no inferno. Bom, ele pediu desculpas por essa expressão, só isso. Mas aqui, eu e Juan temos uma pergunta. Para que diabo servem os deputados afinal? Tipo, ele diz que, estamos limitados pela guerra. Estamos limitados pela guerra, então não podemos oferecer nada ao povo. Então que esse povo vá para o inferno de vez. A pergunta é a seguinte. Se a gente calcular quanto esses deputados, são os 400 vagabundos, recebem salário, quantos assistentes deles recebem de salário, quanto eles recebem para trabalhar com a população, para quem eles estão prontos para oferecer um lugar. No inferno, essas palavras não são minhas, são dele. E quanto eles gastam se deslocando pela Ucrânia e não só.
E aí surge de novo a pergunta: não seria mais fácil pegar todo esse dinheiro e mandar para o próprio povo, que talvez assim fique um pouco melhor? A pergunta é retórica, é claro que não tem resposta, ou melhor, até tem, mas essa resposta se chama nada de nada. E como nada agora, em tempos de guerra, está caro demais, então é só um nada mesmo, digamos assim, sem nenhum agrado, sem mel, sem nenhum tipo de adoçante. Aqui está um típico servidor do povo fazendo piada, dizendo: desculpe, mas é isso que podemos oferecer. Então, para que vocês servem se não podem fazer nada? Conseguem fazer alguma coisa? É guerra, e você diz que não pode fazer nada, então vai pra guerra e luta. Se não pode lutar você mesmo, manda o seu filhinho, sua filha, esposa, avó, avô. Ele ficou lá, se escondendo nos porões por 2 semanas inteiras com os moleques. Mas tudo bem. Agora imagino que os ucranianos comuns têm que ouvir. Estão prontos para dar a chance de queimar no inferno. Bom, isso eu já não sei, para ser sincero, como comentar isso. A gente vai lá. Eu e Juan ficamos sem entender. O sombreiro do Juan continua diminuindo. Era assim e ficou assim. Então é isso aí. Agora, sobre o cuidado com o povo, de novo. Vocês lembram, né, aquelas histórias de Alina Mercedes? Tipo, Siroj Prito, que tem que doar cada grivnia. Dá 2 grivnias, diz Alina Mercedes. Supostamente, esse dinheiro deveria ajudar os ucranianos comuns. Tipo, eles vão ser protegidos pelo DREAM. Nós protegemos eles. Vão proteger com balística, flamingos, chimalamingos, blindados, avestruzes, qualquer coisa. Bom, agora vamos ver para onde vão o dinheiro doado. O dinheiro doado é recolhido nesses sacos de lixo, sacos de entulho de construção. E eles são enviados, essas são as grivnias que doamos. Sim, quem doa, né? Vamos lá. E para quem eles enviam? Para os corruptos que estão no tribunal. São eles que pegam dinheiro, naqueles sacos ali. Foram arrecadados para Galushenko, um dos ex-ministros, que antes foi levado para um centro de detenção provisória por causa de quem foi pago uma fiança de 150 milhões de grivnias, se não me engano. Bem, e nós continuamos queimando no inferno, porque os deputados queridos se preocupam naturalmente apenas consigo mesmos. Lá já estão sendo reveladas coisas desse tipo. Mas antes, já era claro para qualquer pessoa sensata que tudo isso, absolutamente tudo, não há nenhum patriotismo nas altas esferas. Todas essas palavras bonitas sobre apertar os cintos. Apertar o cinto e passar fome porque é guerra? Ah, isso os políticos adoram. Hoje em dia, praticamente nenhum país tem uma ideologia própria. Existe o capitalismo puro, que funciona. Todo o resto não funciona. Essa comparação, sabe, dessa guerra com outras, comparação com outros conflitos e tudo mais, isso não é a mesma coisa. Agora o capital luta contra o capital para, por um lado, expandir sua própria zona de influência e, por outro, reduzir a zona de influência do outro capital. Bem, como dizem os ucranianos, panebiut o rua piv, o pau vai quebrar. Então vamos dar uma olhada nesses 150 milhões de hryvnias. A operação Forest Game, pelo que se sabe, em capítulo 19 de agosto, no Boyzak, foi anunciada a descoberta de um esquema de legalização de capítulo 150 milhões de hryvnias. Lembro que este é apenas um dos esquemas de legalização. A quantia é enorme para uma pessoa comum, mas mesmo assim, dentro dos limites de um país relativamente... Bem, a Ucrânia é grande, mas não é o país mais rico. Para um país relativamente pobre, ainda assim, isso é pouco. É uma gota no oceano. Esse Siroj Prituli e todos os outros que arrecadam lá, isso é simplesmente uma quantidade monstruosa de dinheiro. Lá, todos esses personagens compram coisas. Aquele compra um Mercedes por 180 mil, aquela por 60. Outro compra uma casinha em algum lugar na Espanha. Outro compra uma casa no lago, na Itália. Bem, no geral, todos da elite conseguem viver de alguma forma, mas dizem que a vida é ruim, cara, e pedem mais 2 hryvnias. Enfim, todos eles são próximos do Zelensky. São amigos pessoais dele, por assim dizer. E até foram divulgadas gravações de conversas, nas quais aparecem o vice-chefe do gabinete do presidente, um ex-deputado popular e uma pessoa de confiança da liderança do Sensbank. Uma delas é a própria Irina Mudraya, que aparentemente foi pega de tal forma que o Zelensky a demitiu imediatamente. Tipo, sabe, para dizer que Maltiruka não pegou nada. E lembrem-se do Yushchenko também. Ele balançava as mãos, dizia que não pegou nada. Mas agora ele já está completamente fora de cena. E depois ainda tem outros figurões com ela. E é isso. Aqui no geral, tem muitos deles. Quem encontraram aqui no canal do Telegram, aliás, eu recomendo muito que vocês entrem. Lá tem a descrição de quem está lá.
Esta é Irina Mudraya, diretora-geral da Diretoria de Política Jurídica do Gabinete do Presidente e vice-ministra da Justiça. E ex-deputado. E deputado em exercício. E também a presidente do conselho aqui. E até o diretor do metrô, do Metrostroy, de alguma forma acabou entrando lá. Eu não sei quem está construindo o metrô em Kiev agora, mas, pelo visto, é um cargo importantíssimo, uma pessoa importantíssima. Mas sobre o que Zelensky e seus companheiros estão dizendo agora, que não meteram a mão em nada. Mas você imagina quantas pessoas ao redor dele já foram expostas, porque claramente tem culpa no cartório. Alguém foi preso, mas saiu. Saiu, assim como o próprio Ermak. E aliás, o próprio ex-ministro da Defesa, Fedorov, acusou o Ermak de corrupção. Imagine o quanto já está rolando uma briga nesse ninho de cobras de amigos entre certos sujeitos dessa própria amizade. Tudo isso nesse mesmo ninho de cobras. E depois ainda tem essas mesmas pessoas. Ainda há um caso contra eles. Eles tomavam posse de imóveis no centro de Kiev. Mas nunca tinha acontecido algo assim. E agora, de novo, dá para imaginar. Bem, uma organização criminosa. Sob a liderança do atual e do ex-deputado deles, tomaram uma empresa por causa dos imóveis dela. Eles pagavam, resumindo, dinheiro para quem tinha que receber. E de novo, do círculo deles, naturalmente Zelensky não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver. Falsificaram. Sim, isso é com o nosso Ministério das Questões Retóricas. Todos estão tentando responder a pergunta, mas até agora nenhuma pergunta foi respondida. E tentaram, e conseguiram tomar posse de imóveis com sucesso. No centro, eles fabricavam processos criminais falsos, com a ajuda de hackers e juízes comprados contra os proprietários de imóveis. E forçavam essas pessoas a transferir a propriedade para eles. Era assim, maravilhoso. E você, doe alguns grivnias, é urgente. Depois o próprio Fyodorov. Aqui, um dos deputados declarou. Lá, basicamente, é um deputado em cima do outro. Só tem deputado por todo lado. Lá é tudo um esquema de proteção mútua. Mas assim que um deles cai, começa uma verdadeira briga de aranhas no mesmo pote. E agora já estão acusando esse próprio Fyodorov de ter conseguido isenção. Europa Oriental. Esse é um dos fundos do Soros. E isso aconteceu no segundo dia depois que ele deixou de ser ministro da Defesa. Ou seja, ele não tem 3 filhos, como o próprio Serioja Prítula. Ele não tem 60 anos, como o próprio Tuca, por exemplo, que fica falando por aí. E por isso surge a pergunta. Se você saiu de um cargo que garante isenção, por que ainda está com isenção? Eu e Juan estamos sem entender. Por exemplo, sobre o Kuleba. Também tem a Kuleba mulher, o Kuleba homem. Eles regularmente entrevistam um ao outro em diferentes salas. Ah, isso é extremamente interessante. Mas surge a pergunta, por que o Kuleba homem ainda não pegou o cabo da pá e não está na linha de frente? Em vez disso, ele fica falando besteira. Simplesmente inacreditável. Bem, mas quanto ao Fedorov, dizem aqui que sim, é o Gocharenko quem conta, que ele recebeu... Primeiro, ele é obrigado ao serviço militar, mas ele não tem 5 filhos. Mas, por outro lado, ele conseguiu esse adiamento do fundo estrangeiro. E está ótimo, simplesmente. Ele recebeu a isenção em 18 de julho. É assim que as coisas são. Maravilha, maravilha, pessoas talentosas. Todos. E agora mais um caso interessantíssimo. Isso é sobre toda essa confusão de processos criminais na Ucrânia contra todos esses dirigentes, que, tenho certeza, aliás, essa sábia na televisão contava como era preciso amar a Ucrânia e como era preciso doar. E todos esses vários deputados e todos os outros provavelmente... Eu não vi isso, mas muito provavelmente eles também participaram da telemaratona. E em vários outros eventos patrióticos, onde eles declaravam com força que é preciso amar a Ucrânia. É preciso ir para as Forças Armadas. O exército é para todos. É preciso defender sua pátria. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. E agora? Acontece que esses mesmos, como se vê, de novo, nunca aconteceu isso antes. E agora está simplesmente provado que na verdade são canalhas. Não tem outra palavra. Já estou cansado de ser sarcástico sobre isso. Vamos chamar as coisas pelos nomes. São verdadeiros canalhas. E depois tem mais uma pessoa talentosa, está aqui comigo. É o ministro das Relações Exteriores, Sibiga, que na época ainda era vice do Kuleba. Ele tirou dos cidadãos ucranianos a possibilidade de obter serviços notariais e passaportes no exterior. Esse Sibiga aí é o Pissarus Renks. Depois disso, segundo as próprias palavras dele, veio um completo impeachment. E agora ele pede ajuda aos ucranianos no exterior. Ele destruiu tantas vidas.
E o Kuleba e esse personagem aí, e claro, o presidente todo-poderoso também, ficam falando sobre defesa aérea. Já vamos falar sobre defesa aérea também, que não existe. Eles destruíram tantas vidas. E agora vejam só o que esse tal de Sibiga... De onde ele saiu? Então, aqui está ele. Ele diz que conclama os ucranianos no exterior a agir. Pediu para organizações ucranianas, essas comunidades em todo o mundo, erguerem a voz, apelarem aos parceiros internacionais para enviar defesa antiaérea para a Ucrânia. Então, os ucranianos no exterior saíram correndo, até o cabelo voou para trás de quem ainda tem, feito loucos, para conversar com parceiros internacionais e ajudar. Você é o ministro das Relações Exteriores, então vá você mesmo conversar com as organizações internacionais. Ao mesmo tempo, estamos observando o que fizeram esses tais Sibiga, Kuleba e outros mais. Ainda, em 2023, uma certa diretora do Serviço de Imigração da Ucrânia pediu às autoridades de outros países para não integrarem os ucranianos em seus países. É a própria Natalia Naomi. Natália diz que para a continuação da proteção internacional para os ucranianos nos países da União Europeia, isso representa um grande risco, porque os cidadãos da Ucrânia não voltarão ao país. Pois é, quem decide é uma certa mulher, desculpe de novo, com a letra M, decide pelos ucranianos o que eles devem fazer, como é melhor se integrar ou não. Quem é você, afinal? E de novo, depois descobrimos que eles carregam grivnias em sacos. E, aliás, o euro hoje bateu um recorde histórico em relação à grivnia, ou seja, o euro subiu, naturalmente, não caiu. A próxima coisa que esse mesmo Sibiga faz é dificultar o procedimento para obter proteção. Agora para as mulheres também, para as mulheres, não só para os homens. Podem exigir deles dados da Reserve Plus. Esses são novos dados, de 20 de agosto de 2026. Mulheres ucranianas, ao solicitar proteção temporária no exterior em alguns países da União Europeia, leia-se, em todos os países sempre, podem se deparar com a exigência de fornecer dados da Reserve Plus. De onde uma mulher comum teria dados da Reserve Plus? Bem, essa é uma pergunta retórica para o Ministério das Perguntas Retóricas. Na Comissão Europeia, declararam que a regra vigente se aplica a todos os ucranianos, independentemente do gênero. Veja só que equilíbrio de gênero, isso é maravilhoso. Europa, já conhecemos bem. Nas próximas semanas, os países da União Europeia devem receber esclarecimentos adicionais sobre a aplicação dessas regras. O que os refugiados devem fazer nas próximas semanas, ninguém explicou. O que dizem na Ucrânia chamou a atenção do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. É aquele mesmo, Sibiga, que grita, socorro. O Ministério informou que recebeu um apelo de ucranianos. Ficou sabendo disso, explicou aqui e ressaltou que esses casos não são generalizados. Mas eu, como ucraniano que mora no exterior, que conhece todos esses, a maioria dos casos, digo que são sim generalizados. E Sibiga, repito, que vai e converse com os parceiros internacionais sozinho, sem a ajuda dos ucranianos do exterior, sem ajuda nenhuma. E também responderam no Ministério das Relações Exteriores que você deve cruzar a fronteira legalmente, que deve ser capaz de provar que está cruzando a fronteira legalmente. E tudo mais. Perfeito. Quanto às novas inovações, desculpe pela repetição. Na embaixada, aconselham a obter o carimbo de saída da Ucrânia, que nem todos recebem. Aos ucranianos que estão saindo do país, é aconselhado que obtenham obrigatoriamente o carimbo de cruzamento da fronteira. E aqui, o que mais nos dizem? Sem esse carimbo, podem surgir problemas para obter a proteção temporária na União Europeia. E esse carimbo ainda precisa ser solicitado para que o coloquem. O agente de fronteira pode por birra não colocar. Pode não ser por birra, ou talvez digam a ele para não colocar. Ou então, o próximo é o seu front. Ali está o front. Quer dizer, não é front, é frint. O restaurante, onde essas pessoas desprezíveis estão sentadas, com seus borsches e pãezinhos, falando sobre patriotismo, enquanto a verdadeira linha de frente é onde as pessoas morrem, perecem e ficam mutiladas. Depois, naturalmente, falam sobre a falta de meios de defesa antiaérea. Esse é o Zelensky. Ele se pronuncia, mas na minha opinião, nós temos uma defesa antiaérea muito poderosa. Veja, poderosíssima. Simplesmente, não precisa de mais nada. É só colocar em algum lugar no centro, na cúpula e pronto, toda a Ucrânia está protegida. Igual o Rambo, só falta a faixa. E nos dizem, por exemplo, o crítico conta que 1 em cada 3 prédios em Kiev foi danificado. 1 em cada 3 prédios residenciais. Imagine só, com 12 mil registrados. Na capital, isso significa que 4 mil prédios têm danos de diferentes graus de gravidade. Ou seja, literalmente, se você andar pela rua, você vê esses estragos. Como tudo está terrível agora. Quanto à reconstrução, naturalmente agora, como aquele deputado disse, queimem no inferno, porque é guerra. Não há dinheiro. E cada ataque da Federação Russa custa ao orçamento da capital 500 milhões de grivnias.
Considerando que agora é necessário fazer o máximo esforço para se preparar para o inverno, construir centrais térmicas e um sistema redundante de reserva, o dinheiro não é suficiente. Mas aqui pode-se acreditar em Clítico, porque realmente o orçamento não é ilimitado. Por um lado, realmente uma enorme quantidade de infraestrutura foi destruída, e é preciso consertá-la de alguma forma. Portanto, para tudo isso... Mas o que fazer com as pessoas que sempre pagaram impostos e tudo mais? Bem, sim, a resposta do deputado é que queimem no inferno. Só podem oferecer isso. Bem, temos o que temos, no sentido literal da palavra. E depois ainda atingiram uma van em Kherson. Zelensky disse que os parceiros são culpados por isso, porque não dão mísseis para a Ucrânia. De que maneira? E por que todos esses mísseis não foram preparados? E por que foi necessário ativar e escalar a situação? E aquilo que diziam lá, que vamos nos aquecer com o fogo das lojas Wildberries queimando e tudo mais. Bem, talvez eles estejam mesmo se aquecendo lá, com esse tanto de dinheiro. Nos sacos, quero dizer. Todos esses corruptos e seus simpatizantes. As pessoas comuns, para elas, já está muito difícil. A mesma van de transporte está completamente destruída. Quem acha que assim vai resolver alguma coisa? Atacar essa van com um drone comum. E o Zelensky declarou que, mais uma vez, a culpa é dos parceiros, que é preciso apoiar os defensores. Precisam de parceiros. Sibiga está lá gritando, pedindo defesa aérea. E no final, é isso que acontece. Então, vamos dar uma olhada em mais alguns líderes poderosos. Além dos deputados, tem outros também. Agora apareceu uma quantidade enorme deles. É tanta gente que nem sei. Tem simplesmente uma quantidade enorme desses poderosos. O quê? Bem, quem é um deles? Bem, por exemplo, Ossachuk está dizendo que nossos refugiados devem voltar para casa, diz Ossachuk. O fato de que talvez nem exista mais um lar não preocupa nem um pouco, porque o deputado está sentado no conforto, comendo bem. Está tudo bem. Cabelinho arrumado, tudo certinho, camisa que não é barata. Os ucranianos têm que ser trazidos de volta, diz o deputadinho. Os refugiados ucranianos... Eles também precisam entender um pouco o papel do Estado ucraniano, que em relação ao apoio deles... Por que apoio? Você está em sã consciência? Seu próprio colega acabou de dizer sobre o inferno, que os ucranianos só podem queimar no inferno. Que apoio? Por que você está mentindo? Eu e Juan continuamos sem entender. Ainda olhamos para esses parasitas no corpo do Estado e do povo e ficamos surpresos. E eu realmente espero que uma parte significativa dessas pessoas deva voltar para a Ucrânia, porque caso contrário teremos problemas enormes, não por... Você vai ter, sim, você realmente vai. Quando a guerra acabar, você realmente vai ter problemas, eu acho. Bem, pelo menos... Bem, deve haver algum tipo de karma. Não existe fome ou falta de produtos. Isso não acontece. Se você não tivesse, na Ucrânia, nenhum lugar para conseguir pão, isso não. Aqui, eu garanto, 200%. E por que tanta confiança? Bem, porque já estamos tomando café em alta, provavelmente faz anos, e já comemos churrasco, já comemos bastante, já bebemos, agora vai ter pão. Enfim, está tudo ótimo. É assim que estão as coisas por aqui, caros telespectadores. Eu e Juan nos despedimos de vocês. Na verdade, não é uma despedida, é um até logo. Tchau a todos. Eu não sei se vocês estão fazendo arrecadação ou não. Agora mesmo é preciso doar, se for necessário doar, para arrecadar dinheiro para antidrones. Quem puder doar 20, 100 hryvnias. E vamos dizer assim, Oleksi, vamos apoiar todas as arrecadações.